Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, equipe espiritual que nos acompanha, agradecemos por mais uma vez aqui estarmos, reunidos para fazer este Evangelho no lar, que possamos absorver os ensinamentos deste Evangelho, colocando-os em prática em nossa vida, em nosso dia a dia, em nosso cotidiano. Por isso pedimos, equipe espiritual, que fique conosco, não só por hoje, mas por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E vamos dar início ao nosso Evangelho, começando com o nosso livro de harmonização. Estamos no livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Lição 51, capítulo 51, ou, enfim, texto 51, no solo do Espírito. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um em 100, outro em 60 e outro em 30. Isso foi dito por Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 8. Referindo-se à parábola do semeador, narrada pelo Divino Mestre, lembremo-nos de que o campo da vida é assim como a terra comum. Nele encontramos criaturas que expressam glebas espirituais de todos os tipos. Homens calhaus, homens espinheiros, homens milhafres, homens parasitas, homens charcos, homens furnas, homens superfícies, homens obstáculos, homens venenos, homens palhas, homens sorvedouros, homens erosões, homens abismos. Mas surpreendemos também com alegria os homens searas, aqueles que, reunindo consigo o solo produtivo do caráter reto, a água pura dos sentimentos nobres, o adubo da abnegação, a charrua, do esforço próprio e o suor do trabalho constante, sabem albergar as sementes divinas do conhecimento superior, produzindo as colheitas do bem para os semelhantes. Reparemos a vasta paisagem que nos rodeia, através da meditação, e com facilidade, por nossa atitude perante os outros, reconheceremos de pronto que espécie de terreno estamos sendo nós. Falando aqui basicamente no final sobre a lei da afinidade, mas quando ele fala de semente, da parábola do semeador, que ele remete aqui no solo, ele fala aqui do solo, está falando na parábola do semeador e o solo do espírito, o nome da lição. Então nós estamos aqui, encarnados, mas mesmo os nossos irmãos desencarnados, eles estão em um solo. A gente pode pensar no solo porque realmente somos indivíduos, somos individualidades, somos seres que fomos criados simples e ignorantes. Todos nós desencarnaremos na nossa individualidade, o esforço ele é individual, e ao mesmo tempo seremos responsáveis por aquilo que nós fizermos e por aquilo que nós não fizermos na nossa existência corpórea e espiritual. E aí é interessante quando Emmanuel diz que a gente deve olhar para o lado, que a gente deve reconhecer aquilo que está à nossa volta, porque aquilo que está à nossa volta reflete o que nós somos, o que nós estamos. À medida em que nós somos seres espirituais e que nós vibramos pelas palavras, pelos pensamentos, pelos sentimentos, numa determinada onda, nós atraímos ou atrairemos seres e energias e pensamentos e sentimentos semelhantes a essas ondas que nos cercam, a esses seres
que nos envolvem. Então, cabe a nós, cabe a cada um de nós observar quais são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, quais são as nossas intenções e trabalhar em cima delas, né? O trabalho no bem, na caridade, é um trabalho formidável, porque você literalmente está colocando o seu amor. De repente pode ser que existam pessoas que façam trabalhos voluntários e que não estão 100% envolvidas, mas em algum momento a pessoa acaba se envolvendo, porque o amor ele é contagiante. Então que a gente reflita sobre isso e veja de que maneira é que está a nossa volta, porque certamente a nossa volta vai refletir, né? Nada é fora, né? Eu gosto muito disso que a Selma, uma vez, uma educadora lá da Federação, a Selma Batista, fala. Não é fora, é dentro, né? Não é fora, é dentro. Então somos nós, dentro de nós, que vamos nos colocando diante dessas realidades, né? Dessas nossas vivências. Então que a gente reflita sobre isso, né? Essa é a grande mensagem deste Evangelho. Bom, gente, eu vou continuar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós estamos no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E eu estou lendo aqui o item, que é um item bem grande aqui, nós paramos em algum trecho, aqui ó, Instruções dos Espíritos, Orgulho e a Humildade. É uma mensagem gigantesca, que eu estou dividindo em partes. Eu vou continuar mais um trecho, e amanhã a gente lê mais um trecho. É do Lacordaire essa mensagem, agora que eu tô vendo. Da manhã a gente lê mais um trecho e reflete sobre ele, tá? Vamos dar continuidade para a gente refletir por partes, tá bom? Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, tem frio e fome, vais curvada. Deixa eu puxar pra cá, peraí. Vais curvada sob o peso da cruz, humilhar-te para lhes conseguir um pedaço de pão. Ó, eu me inclino diante de ti. Quanto és nobremente santa e grande aos meus olhos. Espere ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres e oprimidos que nele confiam, Deus dá o reino dos céus. E tu, jovem donzela, pobre criança devotada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que chorar? Que teu olhar se eleve, piedoso e sereno até Deus. Aos passarinhos ele dá o alimento. Tem confiança nele e ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo fazem bater teu coração. Gostarias também de ornar tua cabeça de flores e misturar-te aos felizes da terra. Disseste que poderias, como essas mulheres que vês passar, extravagantes e risonhas, ser rica também. Oh, cala-te, criança. Se soubesses quantas lágrimas e dores sem nome estão escondidas sob esses vestidos bordados, quantos soluços abafados sob o ruído da orquestra alegre, preferirias teu humilde retiro e tua pobreza. Permanece pura aos olhos de Deus, se não queres que teu anjo guardião volte para ele. Rosto escondido sob suas asas brancas, e te deixe com teus remorsos sem guia, sem sustentáculo, neste mundo onde estarás perdida, aguardando sejas punida no outro. E vós todos que sofreis injustiças dos homens, sede indulgentes para com as falas de vossos irmãos, e vos dizendo que vós mesmos não estáis isentos de censura. Isso é caridade, mas é também humildade. Se sofreis calúnia,
curvai a fronte sobre essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se vossa conduta é pura, Deus não pode compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e poderoso. Oh, meu Deus, será preciso que o Cristo venha uma segunda vez sobre essa terra para ensinar aos homens tuas leis que eles esqueceram? Deverá ele ainda enxotar os vendilhões do templo que mancham tua casa, que não é senão um lugar de prece? E quem sabe, ó homens, se Deus vos concedesse essa graça, talvez o renegaríeis como outrora. Vós o chamaríeis blasfemador, porque ele humilharia o orgulho dos fariseus modernos. Talvez o faríeis recomeçar o caminho do Gólgota. Quando Moisés foi sobre o Monte Sinai receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres deram seu ouro e suas joias para um ídolo que adorassem. Homens civilizados, fazei como eles. O Cristo vos deixou sua doutrina, vos deu exemplos de todas as virtudes, e abandonastes exemplos e preceitos. Cada um de vós, com suas paixões, fizeste um Deus ao vosso gosto, segundo uns terrível e sanguinário, segundo outros descuidado dos interesses do mundo. O Deus que fizestes é ainda o bezerro de ouro que cada um apropria aos seus gostos e às suas ideias. E amanhã eu termino essa mensagem, mas aqui a gente já tem uma noção de discussão, né? Acho que cada trecho, cada pequena frase, né, do Evangelho, cada pequeno momento que a gente lê do Evangelho segundo o Espiritismo já abre uma gama de coisas para a gente discutir. E esse trecho não é diferente. Gente, como a gente tem essa coisa de querer comparar, né? De achar que de repente a pessoa que tem mais dinheiro, que tem mais recurso financeiro, ela é mais feliz. Não que às vezes, né, você ter um recurso financeiro facilita, ou muitas vezes, ou talvez até todas as vezes, mas a gente não pode generalizar, né? Todos nós que estamos ainda aqui neste mundo de provas e expiações passamos por dificuldades. Todos nós certamente passamos por momentos de crise, por dores, passamos por angústia, temos as nossas provas, as nossas expiações, porque senão aqui não estaríamos. Então certamente nos cabe olhar também dessa maneira. E aí o Lacordaire aqui, ele já indignado, falando, será que Jesus vai ter que vir de novo? Né? Jesus, que foi essa segunda revelação, esse espírito mais evoluído, que esteve conosco desde aí da criação da Terra, como diz lá no livro A Caminho da Luz, e nos acompanhou e nos acompanha ainda durante essa criação do mundo, enfim, e de tudo que nos envolve. Ele precisa vir de novo para poder explicar que a gente tem que amar Deus, amar o próximo, amar nós mesmos. Infelizmente, nós sabemos isso e muitas vezes não praticamos. Muitas vezes não amamos a Deus, muitas vezes não amamos ao próximo, muitas vezes não amamos a nós mesmos, né? Não perdoamos, não oferecemos a segunda face, não somos como as criancinhas, né? E tudo o que Jesus nos fala, né? Nosso sim, sim, nosso sim não é sim, nosso não, não é não, né? Nós ainda não vencemos o mundo, não temos a fé do tamanho de um grão de mostarda, e por aí vai, se a gente fosse falar, nós ainda julgamos, né? Então, somos muito imperfeitos ainda, estamos, né, num estágio evolutivo, na nossa evolução espiritual, ainda muito inferior. Nos falta uma evolução maior, uma evolução espiritual maior. Então que a gente reflita sobre isso e pensemos realmente como praticar, né? Se a gente seguisse aquilo que Moisés
nos trouxe, eu não lembro quem falou isso, mas lembrei, meu colega lá da federação. Eu disse isso que Moisés falou, gente, não precisaria de mais nada. Só que não foi o foco, né? Nosso foco foi na lei moral, na lei civil, né? E aí a gente se perdeu. Aí começou toda a bagunça, né? Enfim, vamos refletir sobre isso, pensar sobre essas coisas que nós lemos aqui para que consigamos, né, possamos colocar em prática no nosso dia a dia, tá? Assim, agradecidos que estamos, pedimos a Deus, ao Mestre Jesus, a equipe espiritual presente que realize a fluidificação das águas, as águas da caixa d'água, da tubulação, as águas do nosso corpo, as águas que estão nas garrafas, nos potes. Todas essas águas nesse momento recebem um lenitivo, um plastro, remédio para a melhoria do nosso corpo físico e espiritual. Ao termos contato com essas águas, cheirarmos, tocarmos, se for de nosso merecimento, que possamos receber essa cura. E assim ainda em estado de graça, mas agora emanando, vamos vibrar por todos os que sofrem, pelos que choram, por todos aqueles que sofrem do corpo físico, do corpo espiritual, por todos os profissionais de saúde, educação. Vamos vibrando pelas crianças abandonadas nas ruas, pelos idosos esquecidos em abrigos. Vamos vibrando por todos aqueles que comprazem em fazer o mal. Vibremos por todos os nossos irmãos que tentam abreviar a vida. Vibremos por nossos irmãos encarcerados. E também vamos vibrar pelos trabalhadores do bem, por todos aqueles que estão encarnados com tarefas definidas. Vamos vibrando por todas as casas de oração, todas as casas de caridade, que sigam o seu trabalho do bem. E assim, humildemente, pedimos permissão para vibrarmos por nossos amigos, parentes, familiares, por nós mesmos, que possamos ter um momento de paz e de luz. E agradecidos que somos e que estamos, elevemos o pensamento a Deus nosso Pai, ao Mestre Jesus, à equipe espiritual que nos acompanha, agradecemos por aqui estarmos, que possamos estar aqui reunidos mais uma vez, no próximo momento, realizando mais um Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.